Fala meu povo, João Abrantes na área. Eu já falei aqui no canal que o storytelling, que é a habilidade para contar histórias de uma maneira cativante, até mesmo persuasiva, é uma das melhores ferramentas que existem para gerar valor social e deixar as pessoas mais interessadas em você, né? Inclusive, quando o storytelling é bem feito, as áreas cerebrais da pessoa que está contando a história, elas ficam alinhadas com as mesmas áreas cerebrais da pessoa que está ouvindo essa história. Isso foi comprovado num estudo realizado pelo Dr. Uri Hasson da Universidade de Princeton, que ficou monitorando a atividade cerebral das pessoas que contavam e ouviam as histórias usando um equipamento de ressonância magnética funcional. Ou seja, além de aumentar o teu valor social e te deixar mais interessante, o storytelling ainda por cima decola o teu poder de conexão. E nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas para você começar a trabalhar ou então melhorar o seu storytelling. E eu tenho certeza que os teus resultados nunca mais vão ser os mesmos depois dessa. Vamos lá? Primeira dica, vamos começar com a minha favorita, que é começar a história pelo desfecho. Isso é muito bom para prender a atenção, principalmente quando a história é longa. E como as pessoas já sabem como é que ela acaba, a probabilidade delas ficarem impacientes durante a sua narrativa vai ser bem menor. Um exemplo dessa dica. Eu já contei para vocês sobre aquela vez que eu fui parar de cueca na recepção do hotel que eu estava hospedado? Tá vendo? Eu comecei pelo desfecho. E isso quase sempre vai criar um gancho de curiosidade, porque as pessoas vão querer saber qual foi a cadeia de eventos que levou até isso. E a propósito, isso aconteceu de verdade. Eu até contei a história completa no meu treinamento de conversa. Mas voltando ao assunto. João, será que isso não deixa as pessoas menos interessadas no que você tem para contar? Bom, todo mundo que foi ver Titanic sabia que o navio ia afundar no final. E mesmo assim o filme foi um sucesso de bilheteria, né? Todo mundo que foi ver a trilogia de prequels do Guerra nas Estrelas sabia que o Anakin ia virar o Darth Vader, que a Padme ia morrer e que o Palpatine ia dar um golpe do governo, que o Obi-Wan ia se isolar, etc. Beleza, essa trilogia foi um lixo, mas lotou as salas dos cinemas, né? Nem sempre as pessoas estão interessadas no que, e sim no como. Agora, é claro que nem toda história é conveniente você começar pelo final. Você não vai, por exemplo, iniciar uma história de mistério já revelando quem é o assassino. Mas, tirando esses contextos mais específicos, é bacana sim você começar pelo desfecho e o efeito costuma ser bem positivo. Segunda dica, dramatiza. Olha só a diferença entre um trecho sem dramatização e um trecho com dramatização. Estava eu na estação de trem aqui em São Lourenço com o Diego Matos, ou se você preferir, o Diego Muda Vidas. E ele estava lá gravando um vídeo e eu por trás da câmera filmando. E de repente o trem deu um apito que, olha, eu vou te dizer, eu acho que eu nunca levei um susto tão grande na minha vida, quase que eu derrubei o tripé. Estava eu na estação de trem aqui de São Lourenço com o Diego Matos, ou se você preferir, o Diego Muda Vidas, e ele estava lá gravando um vídeo, né? Beleza, beleza, aqui é o Diego Matos, eu estou aqui em São Lourenço, sou de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou falar sobre day game em cidade pequena, porque aqui as coisas são um pouquinho diferentes de São Paulo, né? E papapá. E eu lá por trás da câmera, né, filmando, de repente o trem deu um apito que, olha, meu irmão, eu acho que eu nunca levei um susto tão grande na minha vida, porque eu quase derrubei o tripé naquele dia. Tá vendo? Dramatizar é ilustrar com a sua linguagem não verbal. Faz a mímica dos acontecimentos, se possível, muda sua voz na hora de você encarnar outra pessoa, entendeu? Terceira dica, usa metáforas e analogias para facilitar a compreensão, aumentar o poder de conexão e até mesmo deixar a história mais engraçada. Metáfora é quando você transpõe o significado de uma palavra. Por exemplo, quando eu trabalhava na C&A, eu uma vez comentei com um colega de lá que eu achava o ritmo de trabalho da loja meio puxado, né? E ele me respondeu assim, cara, aqui é exército. Ele não estava dizendo que a C&A era literalmente um exército, mas que haviam características na infraestrutura que eram semelhantes às de um quartel-general. Um outro exemplo de metáfora. Quando eu fiquei solteiro em 2011, eu não tinha dinheiro suficiente para ir numa balada. Então eu ia para frente do Bar Empório, que era de graça, e ficava lotado no final de semana. Só que o Empório era a segunda divisão dos solteiros. Era muito difícil você ver gente bonita lá. Até tinha, mas era uma ou outra. Toda segunda divisão tem jogadores que estão no nível da primeira, mas são poucos. A maioria é bem fraquinha. Tá vendo? Uma metáfora. Quando eu falei que o Empório era a segunda divisão dos solteiros, o que eu na realidade estava dizendo era que o nível desse lugar não era o mesmo de uma balada mais arrumadinha. A analogia é uma outra figura de linguagem que também é usada para comparar as coisas. Só que, ao contrário da metáfora, na analogia, a gente usa pontos de semelhança entre as ideias que foram comparadas. Por exemplo, cara,
Tava tão apaixonado naquela garota que quando eu recebia uma notificação de mensagem do WhatsApp, eu largava tudo que eu tava fazendo pra ver o que era. Doido pra ser alguma coisa dela, né? E quando eu via que era uma mensagem de uma outra pessoa, com assunto nada a ver com nada, olha, eu vou te dizer uma coisa, o meu nível de decepção era o mesmo que a gente sente quando vai abrir o pote de sorvete achando que é sorvete e a porcaria do feijão. Então, o que eu fiz aqui? Eu usei uma sensação bem conhecida, a decepção de encontrar feijão no pote de sorvete, para ilustrar uma sensação que de repente não é tão conhecida, que é a frustração de receber uma mensagem que não era de quem você esperava que fosse. Isso que é uma analogia, beleza? Quarta dica, cria suspense. Uma maneira bem legal de você criar suspense é usando pausas. Como assim? Te dar um exemplo. Quando eu cheguei em casa, eu achei que eu estivesse sozinho, porque, meus avós tinham saído, encontrei eles na entrada do prédio, eles chegando e eu saindo, né? Só que aí, eu cheguei lá no quarto, né? Tava preparando para tomar um banho e comecei a escutar um barulho esquisito na cozinha, né? Beleza, fui lá ver o que era, até levei minha pistolinha de airsoft achando que era um rato, sei lá. E quando eu abri a porta, adivinha o que era? Um filhotinho de cachorro que meu avô havia acabado de adotar. Então, quando você usa as pausas e, obviamente, na hora certa, você alimenta a curiosidade das outras pessoas. Ficou claro? Então, vamos para a nossa quinta e última dica, que é: não se esqueça da moral da história, porque quando a história termina sem moral nenhuma, fica muito difícil ela permanecer na memória do povo. Eu vou te dar 3 sugestões de moral da história. Número 1, uma lição, ou seja, o que você aprendeu com essa história e que você aconselharia para quem está te ouvindo. Por exemplo, tem um estudo de caso meu aqui no canal que eu falo sobre o dia que eu dei uma virada na minha vida profissional. Eu vou até deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas só para resumir, e muito resumido mesmo, eu era um cara que tinha muita qualificação técnica e acadêmica. Mas como eu não tinha habilidades sociais bem desenvolvidas, eu nunca conseguia conquistar uma oportunidade profissional decente. E quando eu comecei a trabalhar a minha inteligência social, o jogo virou e a minha vida profissional decolou numa questão de pouquíssimos meses. E eu terminei esse relato falando assim: nunca deixe de investir na sua formação, mas não fica achando que é só isso que basta, porque não. Você dificilmente vai decolar a sua vida profissional sem você ter habilidades sociais bem desenvolvidas. Eu achava que eu só precisava ter um monte de certificado que as empresas iam me disputar no tapa, e eu aprendi na marra que não é assim que a banda toca. A sua formação é 50%, a outra metade vai depender da sua desenvoltura com outros seres humanos. Então, essa que é a lição. A segunda sugestão é você dar a resposta para alguma coisa. Por exemplo, blá 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 blá, e foi por isso que eu batizei minha cachorra de Razão. Porque isso de uma certa maneira desarma aquelas pessoas que ficam me prensando contra a parede e me perguntando se eu por acaso acho que eu sou o dono da razão. Agora posso dizer que sim, né? E olha, a cara que elas fazem, meu irmão, não tem preço. A terceira e última sugestão é você criar um gancho de curiosidade. Como assim? Existe um outro estudo de caso meu aqui no canal, que eu também vou deixar o link aqui embaixo, que eu falo sobre o cara mais sem noção que eu já conheci. E à medida que eu vou contando essa história, a impressão que você tem é que eu tô falando de uma outra pessoa. E no final, BUM! Eu revelo que esse cara era eu o tempo inteiro. Eu podia perfeitamente pegar essa história e, ao invés de eu simplesmente entregar essa revelação de graça, terminar assim. E foi esse o cara mais sem noção que eu já conheci. Eu ainda tô pra conhecer alguém pior. Aliás, você também conhece ele, sabia? E é claro que a pessoa vai ficar curiosa, querendo saber quem ele é. E é nessa que você entrega a revelação, que acaba sendo ainda mais impactante do que chegar e entregar de graça. Mas isso só vale para histórias que você tá contando ao vivo, olho no olho. No meu caso, que foi vídeo, não tinha como fazer isso. Mas se você tiver oportunidade, faça, beleza? E tá aí 5 dicas para alavancar o teu storytelling. E se você tiver a fim de se aprofundar nessa habilidade, bem como aprender várias outras técnicas que são fundamentais para o seu crescimento social, eu quero te convidar a clicar no link que eu vou deixar logo aqui embaixo, no comecinho da descrição, ou no botãozinho que vai aparecer aqui nesse cantinho assim que o vídeo estiver acabando, para você assistir uma apresentação onde eu vou te contar como é que eu fiz para transformar a minha vida social, profissional e amorosa numa fase que eu já estava com uma idade meio que avançada, sem dinheiro, sem amigos, atração zero, enfim, uma fase que estava tudo conspirando contra mim. Dá uma olhadinha, tenho certeza que ela vai te ajudar. E foi esse vídeo de hoje. Se você curtiu, dá uma forcinha, clica aqui embaixo no like. Dúvidas, comentários, sugestões, estudos de caso, use e abuse do espaço aqui embaixo. E no mais, um grande abraço e até o próximo vídeo.